Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te apresentar, Deus, as nossas vidas, cada pessoa, Senhor, que está assistindo essa aula, meu Deus. O Senhor conhece a vida e o coração de cada um, meu Pai, e nós te pedimos, Deus, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha repreender, meu Pai, tudo aquilo que não vem de Ti, que o Senhor venha repreender, Senhor, toda dificuldade, meu Pai, todo desânimo, Deus, todo cansaço, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti, que o Senhor repreenda e lance por terra em nome de Jesus, que o Senhor nos dê sabedoria, meu Pai, entendimento da Tua palavra, que nós possamos, Deus, crescer cada vez mais na Tua presença, que a gente persevere, Senhor, em obedecer os Teus mandamentos, meu Pai, em cumprir, Senhor, os Teus mandamentos ou a Tua palavra, meu Deus, que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos dar discernimento, Deus, que o Senhor venha nos encher com Teu Espírito Santo, Senhor, com a Tua unção, meu Deus, com a Tua graça, e que o Senhor alcance, Deus, cada vida, meu Pai, que está assistindo essa aula, com a Tua unção, Senhor, com a Tua presença, com o Teu Espírito Santo, que o Senhor manifeste o Teu poder, Deus, que o Senhor vai repreender toda a enfermidade, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti, Deus. É isso que nós pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é Sal da Terra, Luz do Mundo. Nós vamos fazer a leitura que está em Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 16, que diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Amém? Então, nessa lição de hoje, a gente vai usar esses dois elementos que a Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E nós sabemos que o sal e a luz, os dois, eles têm o poder de transformar, de modificar. Porque quando a gente coloca o sal em um alimento, por exemplo, ele vai mudar o sabor daquele alimento, ele vai realçar o sabor daquele alimento. Experimenta comer, por exemplo, um arroz sem sal e um arroz com sal. O arroz sem sal tem um gosto totalmente de água, né? Um gosto totalmente de nada, um gosto sem graça. Quando você coloca o sal na quantidade certa, aí ele vai dar um sabor, né? Então ele modifica o sabor daquele alimento. E a luz, a mesma coisa. Se você chega num ambiente que está totalmente escuro e você acende um fósforo, não precisa nem ser uma lâmpada, nem uma lamparina, acende um fósforo, e você vai ver que aquele ambiente já vai ficar iluminado. Então já transformou aquele ambiente. E é isso que o Senhor quer de nós. Que nós sejamos esse agente de transformação onde quer que a gente vá. Então nós, como cristãos, nós somos influenciadores. E hoje em dia está na moda falar de influenciador, né? Influenciador digital. Então, muitas pessoas querem ser influenciadores. E nós, como cristãos, nós somos influenciadores. Na lição passada, nós aprendemos que nós pertencemos ao reino de Deus. E que o reino de Deus, como todo reino, ele tem valores, ele tem princípios, ele tem condutas, tem normas que nós devemos seguir. E nós temos que influenciar as pessoas através do nosso estilo de vida, né? Através das obras que nós fazemos, através da maneira que nós vivemos. Então, nós não podemos nos deixar influenciar pelo mundo. Deus espera que nós, como cristãos, influenciemos o mundo, que a gente leve essa mudança, que a gente leve essa transformação para o mundo. Então a gente tem que parar e pensar qual é o tipo de influência que eu estou sendo, que eu tenho exercido nos lugares onde eu frequento, no seu local de trabalho, na sua escola, na sua casa, na sua família, no mercado, na padaria, onde você anda. Qual é o tipo de influência que você está exercendo, né? Como é que as pessoas te olham? Como é que as pessoas te veem, né? Então, como sal da terra e luz do mundo, nós temos que ter uma postura diferente. Amém?
E o primeiro tópico, ele diz assim: o sal tempera e conserva. Definição. Então, na Bíblia, a palavra sal, ela aparece como uma substância branca que é usada como tempero, que é o que a gente usa mais, é como tempero mesmo. Mas também serve como remédio e como conservante, né? No grego bíblico, há pelo menos 4 significados para a palavra alas, né, que é o substantivo neutro para sal. Primeiro, como tempero, que é o que a gente conhece, a gente coloca nos alimentos, né, para realçar o sabor, para deixar um saborzinho mais gostoso. Como substância fertilizante para a terra arável, então também é utilizado na agricultura. Como substância que conserva os alimentos da deterioração. Então, antigamente, quando não tinha energia elétrica, quando não tinha geladeira, né, refrigeração, e em lugares que ainda não tem, é assim que as pessoas conservam os alimentos, por exemplo, a carne, né? Eles esfregam o sal na carne, guardam o sal, aquele alimento salgado, né, na salmoura, para que ele demore mais tempo, né, sem estragar, né, que ele dure mais. E outra coisa também, como sabedoria e graça no discurso. Amém? O outro tópico diz assim: a importância do sal. Então, nós podemos dizer que a função do sal é dar sabor aos alimentos. Como eu disse, come um arroz sem sal, né? Come uma carne sem sal, né? Qualquer alimento que você fizer, né? Dependendo do alimento, se você não colocar sal, ele vai ficar estranho, né? Ele vai ficar ruim. Então, assim, na quantidade certa, o sal ele vai dar sabor pro alimento, ou então ele vai realçar o sabor do alimento. Amém? Então, essa função simboliza o quê? A vida moderada, equilibrada, de modo que traz uma boa influência do crente sobre o mundo. Outra função do sal, que eu também já falei, é preservar o alimento da deterioração, ou seja, ele preserva para que o alimento não estrague. E quando não havia a tecnologia da refrigeração, a energia elétrica, a geladeira, eles esfregavam, né, como eu já disse, o sal na carne e deixavam ali naquela salmoura, e era assim que eles conservavam a carne, porque senão eles tinham que pegar aquela caça, né, o peixe, o frango, o que fosse que eles abatessem ali para comer, e tinha que comer imediatamente, porque senão ia estragar. E aí, passando o sal, aquele alimento ele acabava durando mais tempo, né? E essa função traz a ideia de oposição ao mundo. Por quê? Os cristãos, como sal, eles são esfregados no mundo em processo de apodrecimento moral e espiritual. E quando a gente conhece a Bíblia, quando a gente conhece a palavra de Deus e a gente começa a observar o mundo e comparar com o que está escrito na Bíblia, a gente vai perceber que é exatamente isso que está acontecendo no mundo, né? Uma deterioração, um apodrecimento moral e espiritual. As pessoas, elas estão indo totalmente contrário àquilo que está na Bíblia. Estão completamente perdidas, completamente distantes de Deus. E às vezes elas ainda agradecem a Deus por isso, né? E é cada coisa absurda, né, que a gente vê nos dias de hoje, que a gente escuta, que até assusta, né, pra gente que conhece a Bíblia, né, pra nós que somos cristãos, mas nós sabemos que o mundo jaz no maligno, mas o Senhor diz que nós somos o sal da terra, então nós temos que fazer a diferença. O cristão como sal. Então nós como cristãos, nós temos que influenciar o mundo. Como eu disse, está completamente perdido, afastado dos caminhos de Deus, da palavra do Senhor, dos ensinamentos do Senhor, dos mandamentos do Senhor, né? Então, nós como cristãos, nós temos que expressar os valores morais, espirituais do Evangelho nas nossas vidas, para que as pessoas vejam e possam nos imitar, né? Nós temos que influenciar o mundo e não sermos influenciados pelo mundo. Quantas vezes nós vemos pessoas que são cristãs que se comportam exatamente como as pessoas que estão no mundo, né? Ouvindo as mesmas músicas, dançando as mesmas músicas, fazendo as dancinhas, né, do TikTok que estão na moda, com músicas do mundo, falando as mesmas coisas, defendendo as mesmas ideias, defendendo as mesmas filosofias, né?
que são contrários à palavra do Senhor. Então nós, como cristãos, nós não podemos nos influenciar. Nós temos que influenciar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a mensagem do Evangelho que o Senhor nos deixou, tudo registrado na Bíblia, né? Então nós temos que ler, nós temos que conhecer, nós temos que praticar, para que assim a gente possa influenciar a vida de outras pessoas, amém? O outro tópico diz assim: a luz ilumina lugares em trevas. Conceito físico e metafórico. Então a luz, ela traz claridade e por isso ela é capaz de iluminar objetos, né, de torná-los visíveis. Então a lâmpada, ela emite luz, né, o fogo espalha luz e a luz ilumina tudo e, portanto, não deixa lugar para as trevas. Do ponto de vista bíblico, a luz, ela pode ser aplicada metaforicamente a Deus, a palavra de Deus e aos discípulos de Cristo. E a Bíblia diz que se nós somos de Deus, nós temos que andar na luz. Que se nós estamos em treva, nós não pertencemos a Deus, nós pertencemos ao diabo. E se a gente faz obras das trevas, nós pertencemos ao diabo também, né? Que nós somos da luz, nós temos que praticar obras da luz e nós temos que estar na luz, amém? O cristão como luz. Observe que ele não disse, vós deveis ser luz. Jesus diz que nós somos a luz do mundo, ou seja, você já é a luz do mundo. A partir do momento que você aceita a Cristo verdadeiramente no seu coração, que você é salvo e tem a sua vida transformada, você é a luz do mundo. Amém? E quando Jesus Cristo diz que nós somos luz, ele está se referindo às boas obras que cada um de nós devemos praticar, né, no nosso dia a dia, devemos produzir por meio das nossas ações. Então a gente tem que estar sempre atento a isso. A gente tem que se observar, a gente tem que fazer um auto-julgamento, a gente tem que analisar as nossas vidas. E essas obras, elas se caracterizam pelos atos de amor e fé manifestos na vida do crente por meio do testemunho verdadeiro mediante os homens. Quando a gente lê 1 João, 2 João, a gente vai ver bastante falando sobre essa questão da luz, das trevas e do amor, né? E que o Senhor espera isso de nós e que nós somos reconhecidos como cristãos que pertencemos a Deus através do amor ao próximo, do amor a Deus, né? Por andar na luz e não nas trevas, em obedecermos os mandamentos do Senhor. Então, tudo isso são ações, são comportamentos, são atitudes que se esperam dos cristãos, né? E quando a gente não tem esse tipo de vida, né? Quando a gente não anda na luz, quando nós somos desobedientes, rebeldes, a Bíblia diz que nós não somos de Deus, que nós pertencemos ao diabo e que nós não conhecemos a Deus. Agora veja bem, se você não conhece a Deus e pertence ao diabo, obviamente você não é uma pessoa que é salva, amém? Então nós precisamos observar as nossas vidas, observar os nossos comportamentos, as nossas atitudes, porque se nós realmente tivermos um encontro com o Senhor, né? Se nós formos salvos, a gente tem que ter a nossa vida transformada, né? A gente tem que ser obediente aos mandamentos do Senhor, nós temos que andar na luz, nós temos que amar o nosso irmão, nós temos que amar ao próximo, nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. E a vontade de Deus é que as nossas obras, elas resplandeçam como a luz, né? Para que todos possam ver, porque a luz, a gente não consegue esconder ela, amém? Então, como a gente leu lá no texto de abertura, uma cidade que foi edificada em cima de um monte, ela não consegue ficar escondida. Por quê? Porque as pessoas vão olhar e vão ver a luz daquela cidade. Quando você acende uma luz, né, em qualquer ambiente, não tem como você esconder. Se o ambiente estiver escuro, não tem como você esconder aquela luz, porque ela vai resplandecer. Então assim tem que ser as nossas obras, elas precisam resplandecer como a luz diante dos homens, amém? Lugares de trevas. Então quando diz que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, Jesus, ele estava dizendo justamente sobre essa impossibilidade da gente esconder a luz. E no reino de Deus,
Cada crente é como uma luz, né? Como se a gente fosse um luzeiro, é como se a gente fosse uma lamparina, né? Uma lanterna que brilha no mundo o tempo inteiro. Eu dei o exemplo do fósforo. Você pega um ambiente totalmente escuro, você acende um fósforo. Aquele ambiente pode ser que ele não vai ficar completamente iluminado, mas não vai ter mais a escuridão. Você já vai começar a ver sombras, você já vai começar a ver objetos, você já vai começar a ver algumas coisas. Você pode não ver nitidamente, mas se você também chegar perto com o fósforo daquelas coisas, dos objetos, você vai conseguir ver sim nitidamente. Então você não consegue esconder uma luz, né, na escuridão. Então a natureza de quem passou pelo novo nascimento é espalhar a luz por meio da própria vida aonde você vai. Então o crente ele deve estar no lugar para o qual foi chamado, né, fazendo brilhar a luz por intermédio das suas boas obras. E é preciso a gente estar muito atento para essa verdade bíblica, porque o cristão não pode manter a sua vida como um luzeiro pela própria força. Então essa luz, ela não vem de nós mesmos, né? Ela vem de Deus, né? Então nós precisamos do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Como eu falei lá no começo, quando a luz ilumina um ambiente, ela transforma aquele ambiente. Você já observou que os lugares que são bem iluminados, que tem bastante claridade, né? Na cidade mesmo, assim, uma praça, algum lugar, ali fica mais difícil, né, da ação de bandidos, da ação de ladrão. Por quê? Porque os ladrões, eles preferem lugares escuros, onde existe treva. Amém? Então, quando a gente também tá num ambiente, né, num local, num quarto, e aquele quarto está escuro e você acende a luz, quando você acende aquela luz, você consegue ver exatamente onde está cada coisa. E se o ambiente estiver desorganizado, você consegue enxergar a bagunça e colocar cada coisa no seu lugar. Agora, quando o ambiente está escuro, é difícil você fazer isso. É difícil você primeiro ver o que está fora do lugar e também é difícil você ver qual é o lugar certo das coisas, mas a luz permite que isso aconteça. Então, nós como luz, a gente tem que iluminar a vida das outras pessoas. A gente tem que iluminar o ambiente onde a gente vive, o ambiente onde a gente convive, onde a gente participa. Então, no seu local de trabalho, você tem que iluminar aquele lugar, mesmo que exista treva na vida de muitas pessoas, né? Quando você está na sua casa também, na sua família, porque não é todas as famílias, né, que a gente tem a felicidade de ter todas as pessoas cristãs, né, pessoas de oração, que são obedientes a Deus. Então, às vezes, você é a luz ali naquele lugar, né, e você precisa fazer a diferença, você precisa influenciar a vida das pessoas, né, você não pode ser igual, você não pode agir igual. Então, você tem que ser aquela pessoa que abençoa, não aquela pessoa que fica reclamando, que fica fofocando, que fica falando mal dos outros, né? Nós precisamos ser diferentes, né? Porque é assim que as pessoas vão ver Cristo nas nossas vidas, amém? E o outro tópico diz assim: discípulos que influenciam, sendo sal. Como eu falei, né? Hoje em dia está na moda ser influenciador. Muitas crianças, né, principalmente adolescentes, você pergunta: o que você quer ser? Ah, eu quero ser youtuber. Ah, eu quero ser influenciador digital. O que o influenciador faz? Como o próprio nome diz, ele influencia outras pessoas. E por que eles ganham dinheiro? Porque as marcas sabem que essas pessoas têm esse poder de influência, então elas pagam para essas pessoas falarem bem dos seus produtos, usarem seus produtos, para que outras pessoas influenciadas vão lá e comprem e adquiram. E nós, como os discípulos de Jesus, nós temos que influenciar as pessoas a viverem uma vida de santidade, a aceitarem Jesus, a viverem o Evangelho de Cristo no seu dia a dia. Então, discípulos que influenciam sendo sal. E o sal, ele não aparece, né, no alimento. Você sente o sabor, mas você não vê. Então, ele atua de uma maneira oculta e silenciosa. E essa referência nos ensina que antes de nós darmos testemunho
publicamente, nós precisamos renovar o homem interior. Então, nós precisamos transformar a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, tudo isso de acordo com a palavra de Deus, para que só depois disso a gente comece a influenciar outras pessoas, para que a gente comece a propagar publicamente e de maneira verdadeira a mensagem do Evangelho. E muitas vezes a gente não precisa nem falar, né? É o nosso dia a dia mesmo, com a nossa atitude, com o nosso modo de viver. As pessoas, elas veem a diferença, né? As pessoas, elas percebem no seu ambiente de trabalho. Se você for verdadeiramente um cristão, as pessoas vão perceber a diferença na sua vida. Elas vão se sentir em paz quando estiverem perto de você. Elas vão gostar de ouvir o seu conselho, porque vai ser um conselho abençoado, temperado com sal, né? Então vai ter sabedoria e é isso que vai influenciar a vida das outras pessoas. Amém? Então começa a parar e observar como é que você é no seu trabalho, como é que você se comporta na sua casa, como é que você se comporta no mercado, na padaria, no trânsito, em todos os lugares que você vai. O outro diz assim, outro tópico, sendo luz. Então, como é que os discípulos influenciam sendo luz? Como luz, o cristão deve brilhar na família, na escola, na universidade, no trabalho, em toda a sociedade. Os seguidores de Jesus, eles não podem se esconder, até porque não tem como se esconder. Como eu já falei, não tem como a gente esconder a luz. E se nós somos a luz do mundo, nós somos cristãos verdadeiros, não tem como a gente esconder. Então, eles são chamados para andar na luz, como na luz Deus está. Está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 7. Então, se o nosso caminho é luz, não pode haver trevas. E nesse caminho não existe lugar para escuridão, pois o caminho de Deus é da luz que reflete sobre a sua palavra. A influência cristã. Paulo diz que temos um tesouro em vasos de barro. E esse tesouro é a verdade do Evangelho. E nós devemos portar como uma bandeira no mundo que inteiramente jaz no maligno. Amém? E cada dia que passa, a gente percebe, né, que as coisas elas vão ficando mais escancaradas, né? Que o inimigo ele vai ficando mais claro, mais nítido, ele vai se manifestando cada vez mais. Então, influenciar a sociedade não quer dizer que nós vamos ser pessoas excêntricas, né? Que a gente vai agir completamente diferente, chamando a atenção, ostentando alguma coisa por sermos cristãos, como se nós fôssemos também melhores, né? Como se fôssemos superiores. Pelo contrário, a postura de quem é sal e luz é como de quem é um embaixador em uma pátria, e as referências são longanimidade, mansidão e moderação. Amém? Que na verdade são fruto do Espírito, né? Então nós precisamos manifestar esses frutos nas nossas vidas, né? Essas virtudes nas nossas vidas. Então, portanto, o modo de viver por meio de uma nova vida e da prática de boas obras levará os homens a glorificar a Deus. Então vamos ouvir o conselho de Paulo, que diz lá em Efésios capítulo 5, versículo 15, que diz assim: veja prudentemente como andais. Amém? E isso eu gosto de falar sempre. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, não é pelo que nós fazemos. Mas a mesma Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, ela também diz que se nós realmente formos salvos, se nós realmente conhecemos a Deus, nós vamos ser obedientes aos mandamentos do Senhor, nós vamos refletir a imagem de Cristo, nós vamos ter fé, nós vamos amar o próximo, nós vamos amar a Deus acima de todas as coisas. Então, nós temos um comportamento diferente. Nós temos que viver de uma maneira diferente. Amém? Claro que todos nós pecamos, mas nós não vivemos na prática do pecado. Quando a gente peca, a gente se arrepende e muda a nossa vida, o nosso estilo de vida. É isso que o Senhor espera de nós, e essa é a marca do verdadeiro cristão. Amém? Eu vou ler a conclusão, que diz assim:
Nesse mundo, dominado pelas trevas do pecado, só mesmo a influência dos servos de Cristo para promover verdadeiras mudanças. É preciso que a luz divina brilhe a partir de nós para que todos vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai. Mas também é preciso lembrar que, sem o verdadeiro testemunho, o evangelho não será levado a sério entre os homens. Entretanto, se o cristão mostrar uma vida verdadeiramente transformada, sincera e sem artificialismo, exerceremos o nosso papel de sal da terra e de luz do mundo. Amém? Então, na verdade, você ser sal da terra e luz do mundo é o mesmo que dizer que você é obediente aos mandamentos do Senhor. E porque você obedece os mandamentos do Senhor, você obviamente vai ter uma vida diferente das pessoas deste mundo. E as pessoas vão olhar para a sua vida e vão ver essas obras, vão ver esses exemplos, e é assim que você vai influenciar a vida das outras pessoas. Presta atenção nos influenciadores do mundo. Eles não têm vergonha alguma de defender as obras das trevas, de defender as coisas do maligno. Então eles defendem mesmo com unhas e dentes, eles falam abertamente, eles compram brigas, eles pagam por isso. E muitas vezes nós que somos cristãos, a gente se cala, né? A gente não tem coragem de falar, a gente não tem coragem de expressar a mensagem do evangelho. Não é nem expressar a nossa opinião, é expressar aquilo que a palavra de Deus diz. É isso que nós temos que anunciar. A gente não precisa falar a nossa opinião, a gente tem que falar aquilo que a mensagem do evangelho fala. Amém? E muitas vezes a gente não tem coragem. A gente acha que se a gente falar, nós vamos ser criticados, nós podemos ser perseguidos, né? E enquanto isso, o mundo, eles não tem esse tipo de pudor, não tem esse tipo de vergonha, muito pelo contrário. Eles defendem, né, as obras da carne, e eles às vezes até usam o nome de Deus, né, para defender essas coisas. Hoje mesmo eu ouvi um apresentador de televisão falando bem assim: graças a Deus que hoje as pessoas estão aceitando mais o homossexualismo. Por mais que nós, como cristãos, nós temos que amar todas as pessoas, e nós amamos, né? E nós temos a obrigação de respeitar todo mundo, né? E nós fazemos isso também. Deus não tem nada a ver com as pessoas aceitarem o homossexualismo, até porque o Senhor, ele não se agrada disso, né? Não é a minha opinião, é a palavra de Deus que diz isso. Mas o mundo, né? As pessoas que estão no mundo, as pessoas que estão influenciando o mundo, eles falam essas coisas, e acho que até eles acreditam nisso mesmo, que é graças a Deus, porque eles não têm conhecimento, né? Porque eles estão cegos espiritualmente e porque eles estão completamente enganados. Mas nós, né, que conhecemos a palavra de Deus, né, que somos cristãos, a gente não pode concordar com essas coisas e a gente não pode defender. Então nós não podemos ser influenciados pelo mundo, né? Hoje em dia é triste, mas a gente vê muitas pessoas que se dizem cristãs, que se dizem evangélicas, que defendem coisas que são completamente contra a palavra de Deus. A gente vê cristão defendendo o aborto, né? E a gente sabe que não tem lugar nenhum na Bíblia que defenda um absurdo desse, né? Muito pelo contrário, a Bíblia é pela vida, né? Então nós não podemos jamais defender o assassinato de fetos, né? De bebês. Daqui a pouco eles vão querer falar que pode matar os bebês também. Daqui a pouco como agora eles matam os fetos que estão dentro da barriga da mãe, então em vários países do mundo eles já aceitam, né, o aborto. E então eles matam fetos com 6 meses na barriga da mãe. Já é completamente desenvolvido. Muitos bebês de 6 meses nascem e sobrevivem. Então daqui a pouco, se a gente continuar desse jeito, né, no ritmo que vai, eles vão querer matar já os bebês. A mãe não queria, nasceu, ela não quis, ela se arrependeu, então mata esse bebê. Né? Se continuar assim, é isso que vai caminhar o mundo. Então nós, como cristãos, a gente não pode aceitar, a gente não pode achar normal nada
dessas coisas, né, que o mundo diz que é normal. Por quê? Porque a gente conhece a Bíblia e a gente tem que conhecer e defender a palavra. Nós temos que influenciar biblicamente falando esse mundo, espiritualmente falando esse mundo. Amém? E essa é a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.